magoado, frio sem alma, que seja o que seja. Unidade e um espírito de profecia. Então nós vamos refletir sobre esse espírito de profecia, o que isso significa aí no dia de Pentecostes. No capítulo 1, São Lucas fala, lá no versículo 8, nós já vimos: recebereis uma força, a força do Espírito Santo que virá sobre vós, e sereis então minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até as extremidades da terra, até os confins do mundo. Sereis minhas testemunhas. E esse ser minha testemunha significa duas coisas: significa viver conforme, aí vem toda essa dimensão de vida de santidade, de unidade, de amor ao outro, de amor ao próximo, como Jesus Cristo viveu, e também o ser testemunho no sentido de proclamar o testemunho, de anunciar, no sentido de evangelizar e de pregar. Nós vemos que o primeiro grande efeito do Pentecostes, assim que o Espírito Santo veio sobre os discípulos e em línguas de fogo e todo aquele fenômeno aconteceu, o primeiro efeito foi o rompimento do próprio cenáculo, e São Pedro sai, se adianta aos outros discípulos e começa a pregar o Evangelho. Foi o primeiro fruto, ou a primeira consequência imediata do Pentecostes. Isso acontece com São Pedro, que tinha sido um traidor na realidade, morrendo de medo lá, naqueles fatos da prisão e do julgamento de Jesus Cristo. E ele agora, Pedro, é o primeiro que se destaca e começa a pregar. Isso nós encontramos aí no capítulo 2, no versículo 14, diz assim: então ergueu-se a voz de Pedro, que estava lá com os 11, e ele falou nesses termos. Em algumas traduções está: Pedro falou com voz forte. Como é que está na tradução de vocês? Falou com voz forte, né? Então, ele levantou a voz e começou, né? Efeito do Pentecostes. Com voz forte, com voz poderosa, começou a pregar o Evangelho. Porque o Espírito de Pentecostes, o Espírito Santo, impulsiona para anunciar o Evangelho. E esse é o Espírito da profecia, porque é o mesmo Espírito que está em Jesus Cristo. Jesus Cristo foi ungido pelo Espírito Santo para realizar o anúncio do Evangelho, o anúncio da salvação dos homens. E esse mesmo Espírito que ungiu Jesus Cristo com esse dom da profecia, com essa missão profética de anunciar o Evangelho, esse mesmo Espírito agora vai ungir em Pentecostes a igreja, para que a igreja também se lance nesse projeto, nessa missão profética de anunciar o Evangelho, de anunciar a salvação. Vejam, sem desmarcar o Atos 2, vamos apanhar Lucas no capítulo 4. Lucas capítulo 4 fala sobre a unção de Jesus Cristo para a missão. Lucas 4, onde está escrito. Vejam, Jesus vai à sinagoga, entra sábado, dia solene, apanha o livro, dá a ele o livro do profeta Isaías. Ele não abre o rolo de qualquer maneira e escolhe uma passagem aleatoriamente, não. Ele encontra a passagem que ele quer, ele busca a passagem que ele quer, porque ele quer dizer alguma coisa. Ele não quer simplesmente explanar sobre um texto qualquer, ele quer falar especificamente sobre um texto. Por isso Jesus Cristo escolhe a passagem, ele vai àquela passagem que ele quer, e onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me conferiu a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar aos cativos a libertação, aos cegos a recuperação da vista, para despedir os oprimidos em liberdade, para proclamar um ano da graça da parte do Senhor. O Espírito está sobre mim, porque me conferiu a unção para anunciar a boa nova aos pobres. O Senhor Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para anunciar o Evangelho. Foi batizado no Espírito Santo para anunciar o Evangelho, porque Jesus Cristo está vindo da onde? Jesus Cristo está vindo do batismo. Aí no capítulo 3, ao final do capítulo 3, antes da genealogia de Jesus Cristo, nós encontramos a narrativa do batismo de Jesus pelas mãos de João. Ora, ao ser batizado também ele, todo o povo batizado também ele rezava,
e o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele, sob a aparência de uma pomba, e uma voz veio do céu: tu és o meu filho, hoje te gerei. Jesus Cristo é batizado no Espírito Santo, no Rio Jordão, e ele vai para a sinagoga, apanha o livro e fala: o Espírito me ungiu, o Espírito veio sobre mim e me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, para anunciar o Evangelho, para libertar os cativos, para curar os enfermos. Para isso que o Espírito ungiu Jesus Cristo. Esse mesmo Espírito que foi derramado sobre Jesus Cristo e ungiu Jesus Cristo para que ele iniciasse essa missão profética, é o Espírito da profecia que foi dado a Jesus, é o Espírito Santo profético que é dado a Jesus Cristo para que ele vá realizar essa missão profética de anunciar o Evangelho. Esse mesmo Espírito é derramado aí sobre os apóstolos, sobre a igreja no dia de Pentecostes, e nós encontramos isso no Atos 2, é derramado sobre os apóstolos no dia de Pentecostes. A mesma unção que é dada a Jesus Cristo, agora é dada à igreja no dia de Pentecostes. O Pentecostes significa para a igreja o que significou o batismo de João Batista para Jesus Cristo. A missão que o Espírito concede, dá e unge Jesus Cristo ali, naquele dia do batismo de João Batista, é a mesma missão e a mesma unção que o Espírito concede à igreja no dia de Pentecostes. O batismo no Espírito Santo de Jesus Cristo acontece no Rio Jordão, pelas mãos de João. O batismo da igreja acontece no dia de Pentecostes, pela mão do próprio Senhor Jesus Cristo, glorificado à direita do Pai. A unção de Jesus Cristo no dia de seu batismo é a unção de Jesus Cristo, a unção da igreja no dia de Pentecostes. Por isso nós podemos aplicar à igreja essa mesma palavra que Jesus Cristo aplicou a ele. O Espírito está sobre nós, porque nos conferiu a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Você pode ler esse versículo para o seu irmão? Leia esse versículo para o seu irmão. O Espírito do Senhor está sobre você, porque conferiu a você a missão de anunciar a boa nova aos pobres. É o batismo sacramental que nos une a essa igreja que foi ungida no Pentecostes pelo Espírito que ungiu Jesus Cristo no dia de seu batismo. Por isso nós podemos aplicar verdadeiramente essa palavra à nossa vida. Nós somos ungidos pelo Espírito Santo para anunciar a boa nova aos pobres, porque o sacramento do batismo nos faz participar da igreja, e participando da igreja, participamos da unção da igreja, e a unção da igreja é a unção do próprio Jesus Cristo. Por isso nós podemos nos chamar de cristãos também, de cristãos que quer dizer outros cristos, porque Cristo significa ungido. Nós também fomos ungidos pelo Espírito Santo para realizar a missão da igreja, a missão profética de anunciar a boa nova aos pobres, de anunciar a libertação aos cativos. Isso faz parte desse dia de Pentecostes, onde a igreja vai ser conduzida para realizar essa missão. E veja, a igreja, portanto, dá continuidade a essa missão profética, pelo mesmo Espírito profético que está em Jesus e agora está nela. A igreja dá continuidade a essa missão profética de Jesus Cristo, de anunciar a boa nova aos pobres, de anunciar a libertação aos cativos, de anunciar o ano da graça da parte do Senhor. E como que o Senhor realizava essa missão? Vamos apanhar aí o Lucas mesmo, para ver como que o Senhor realizava essa missão. Em Lucas, no capítulo 6, nós vamos ver como o Senhor realizava essa missão profética dada a ele pelo Espírito Santo. Lá no capítulo 6, no versículo 17. Nós encontramos assim: descendo com eles, ele se deteve no lugar plano, com uma grande multidão de discípulos e uma massa de povo de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom. Aliás, aqui é interessante que nós encontramos aí, ele desce com uma grande multidão de discípulos e uma massa de povo. São Lucas, quando escreve o Evangelho, ele faz essa distinção de discípulos, ou seja, aqueles que estavam seguindo Jesus Cristo, estavam no segmento de Jesus Cristo. Discípulo quer dizer isso, estar no segmento de Jesus Cristo. Segmento de Jesus Cristo significa viver o seu estilo de vida, viver como ele vivia. Isso que significava discípulo, isso que significa discípulo. Então,
São Lucas fala aí que existia uma grande multidão de discípulos, ou seja, pessoas que se identificavam com Jesus Cristo, estabeleceram uma relação de comunhão com Jesus Cristo, por isso estavam caminhando com ele. Esses eram os discípulos de Jesus Cristo. Mas existia também uma outra parcela dessa população, que era uma grande massa de povo. E essa grande massa de povo é a massa de povo de curiosos, de desesperados, de tudo quanto é tipo de pessoas. De vez em quando a gente ouve falar isso aí. Ah, mas esse povo que vai nessas missas de cura do padre Marcelo, por exemplo, é um bando que é um bando, eles não são nem discípulos. Mas é um bando de mesmo, andava com Jesus Cristo exatamente a mesma coisa. Tinha os discípulos que andavam com ele porque se identificavam, porque estabeleceram uma relação de comunhão, porque eram do segmento de Jesus Cristo, seguiam Jesus Cristo. E tinha um bando que também andava atrás de Jesus Cristo por curiosidade, por desespero, porque estava desempregado, porque tinha brigado com a sogra, também andava atrás de Jesus Cristo por vários motivos. E isso não invalidava ir atrás de Jesus Cristo. Então, quando as pessoas começam a falar, esse bando que vai nessas missas de 60, 40 mil pessoas, que eles vão aproveitar lá, eles estão lá só por curiosidade. Graças a Deus estão lá, não estão nos terreiros de macumba, não estão aí nos auditórios, os ratinhos da vida, não estão aí pregados na frente da televisão, assistindo as Hebes Camargos da vida. Graças a Deus estão lá, pelo menos vendo alguma coisa de Deus. Porque na realidade isso é dor de cotovelo mesmo. Então a gente está cansado de saber disso. Isso é verdade. Então existia um bandão também. Como também nos grupos de oração, tem aqueles que vêm no grupo de oração, que são do segmento de Jesus Cristo. São discípulos de Jesus Cristo, se identificam, vivem esse estilo de vida, aceitam esses critérios e esses valores de vida. São seguidores de Jesus Cristo. Mas existem também ali no grupo de oração, aqueles que estão ali por curiosidade, por desespero, por necessidade imediata, porque já foram... Porque tem isso também na nossa fé, né? Eu já tentei tudo, agora só falta rezar, né? Já fiz de tudo. Quando deveria ser o primeiro, né? Deveria ser o primeiro. Não, já tentei tudo, agora só falta rezar. E tem essa turma que vai, só falta agora o grupo de oração, né? Já tentou tudo, já passou pela mãe de Ná, já passou pelo horóscopo, já passou por tudo quando é coisa. Agora só falta o grupo de oração. Está lá também, essa grande multidão. E como é que o Senhor realizava a sua missão para essa multidão de discípulos, que eram seguidores seus, que tinham convicção, que tinham uma relação com ele de comunhão, e também para essa massa de multidão, essa massa do povo. Eles tinham vindo para ouvirem, para ouvi-lo e se fazerem curar de suas doenças. Essa massa de multidão, tanto de discípulos como de curiosos, tinham vindo para ouvir e ser curado. Era assim que o Senhor fazia, realizava a sua missão. Pregava, anunciava e curava, libertava os doentes. E continua o texto: os que estavam atormentados por espíritos impuros eram curados. E toda a multidão procurava tocar nele, porque uma força saía dele e os curava a todos. Nós sabemos que essa força é a força do Espírito Santo, porque ele foi ungido pelo Espírito Santo para realizar essa missão, de anunciar e de curar todos os enfermos. E aqui diz, toda a multidão procurava tocar nele, todos iam buscá-lo para serem curados e ouvirem a sua palavra. E todos eram curados. A igreja primitiva entendeu isso também, e começou a pregar e começou também a curar os enfermos, porque a unção de Jesus Cristo é a unção da igreja. A missão de Jesus Cristo é a missão da igreja. O espírito profético de Jesus Cristo é o espírito profético da igreja. E Jesus Cristo realizava a sua missão profética anunciando e curando e expulsando os demônios. A igreja primitiva também realizava a missão evangelizando, anunciando o evangelho, curando e expulsando demônios. Fazia a mesma coisa, porque o espírito profético é o mesmo espírito que está na igreja, é o mesmo espírito que está em Jesus Cristo. E se a gente apanhar aí no Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, a partir do capítulo 3, nós vamos ver que era exatamente isso que acontecia na igreja primitiva. Logo aí no capítulo 3, o que é que acontece? Pedro e João estão subindo para o templo e passam na porta formosa do templo, e lá existia um homem que era paralítico desde nascença, e Pedro e João vão passar por esse homem é colocado ali todos os dias,
para pedir esmolas, e Pedro e João passam por aquele homem, e ele espera receber uma esmola, como ele recebia de todos que passavam por aquela porta. Ele espera receber também de Pedro e João uma esmola, e Pedro e João se colocam diante daquele homem e falam que para ele: ouro e prata nós não temos, mas o que nós temos nós vamos te dar, em nome de Jesus Nazareno, levanta, anda. E aquele homem levantou-se e entrou com ele no templo, louvando e bendizendo o Senhor. Logo depois de Pentecostes, já começa assim, Pedro e João, que são sinais de igreja, figura de igreja, começam a evangelizar na prática de Jesus, que era anunciar o evangelho, curar e libertar aqueles que estavam possuídos pelos espíritos impuros. E começaram logo ali, com aquele homem, e não parou naquilo dali. E nós sabemos as consequências disso, né? Nós sabemos as consequências para Pedro e João desse ato, da missão de curar aquele homem que era paralítico desde a infância. Nós sabemos as consequências: foram presos, depois apanharam de varas, e foram perseguidos, foram expulsos da comunidade, foram expulsos da sinagoga. Foram consequências da sua missão. Mas não só isso, né? Eles continuaram fazendo, e continuavam fazendo o que Jesus Cristo fazia, da maneira que Jesus Cristo fazia. Lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, apanha aí no capítulo 5, no versículo 12. A prática da igreja era essa prática, a prática de Jesus Cristo. Muitos sinais e prodígios se realizavam entre o povo pela mão dos apóstolos. Todos permaneciam unânimes sobre o pórtico de Salomão, mas ninguém mais ousava juntar-se a eles. Você ficava com medo de ficar muito próximo deles. O povo, no entanto, o elogiava. Quer dizer, o povo falava bem deles. E multidões cada vez mais numerosas de homens e mulheres aderiam ao Senhor pela fé. E multidões iam aderindo pela fé, porque muitos prodígios se realizavam entre o povo pela mão dos apóstolos. Chegavam a expor doentes nas ruas, acomodando-os em camas ou em paletiolas, a fim de que a passagem de Pedro, ao menos a sua sombra, caísse sobre algum deles. Vejam só que loucura que era. Pedro andando e as pessoas colocando os doentes na rua para que a sombra de Pedro passasse sobre eles, eles ficavam curados. Hoje a gente estranha as pessoas quererem tocar Jesus Cristo sacramentado quando passeia entre nós, e muitas vezes as pessoas ficam com medo, né? E alguns protegem, botam uns homens bem fortes em volta para ninguém chegar perto, quando na realidade é tocar mesmo, né? Botavam ali, vocês imaginam a loucura que era para arrumar um lugarzinho, Pedro vai passar aqui para serem curados, e eram curados, né? E era assim com Jesus Cristo também, porque todos procuravam tocar Jesus Cristo, porque dele saía uma força. Agora querem estar perto de Pedro, porque dele sai uma força, que é a mesma força que está em Jesus Cristo. A multidão acorria também das localidades vizinhas de Jerusalém, ainda trazia gente de fora, não bastava só Jerusalém, ainda ia nas cidades vizinhas, traziam pessoas doentes e pessoas atormentadas por espíritos impuros, e todos eram curados. Como é que está aí o versículo 16, as últimas palavras do versículo 16 na Bíblia de vocês? Leiam para mim. É isso que está aí? Não está escrito aí, 50% eram curados e 50% eram consolados. Está escrito aí, 50% eram curados, os outros 50%, as pessoas iam lá e falavam assim: consola, irmão, é assim mesmo, Deus quer, é isso mesmo, fica assim mesmo, sofra bastante, porque assim, é isso que está escrito aí? 90% eram curados. 99% eram curados. Todos. O que quer dizer todos? Todos. Todos. O Padre Jonas fala isso, né? Tudo quer dizer tudo. Todos quer dizer todos. Todos. Todos eram curados, porque a igreja fazia aquilo que Jesus Cristo fazia. Se nós apanharmos o texto de Lucas, não vamos voltar lá agora, mas se nós apanharmos o texto de Lucas, procuravam tocar Jesus Cristo, e todos eram curados. Todos eram curados. Eram curados, eram libertos, e a palavra era proclamada. Porque
A unção de Jesus Cristo era para isso, para anunciar o Evangelho, para curar os enfermos e libertar os cativos. A unção da igreja em Pentecostes é para anunciar o Evangelho, curar os enfermos e libertar os cativos. A igreja somos nós. Nós participamos dessa igreja e da unção dessa igreja. Portanto, a nossa missão é anunciar o Evangelho, curar os enfermos e libertar os cativos. Nós somos os braços, as mãos de Jesus Cristo hoje. Nós somos os Pedros de hoje. Porque aquele Pedro é da nossa igreja, é a nossa igreja naquele Pedro, e nossa igreja está aqui hoje em nós. Portanto, nós somos os Pedros de hoje também, para fazer a mesma coisa, porque participamos da mesma unção, anunciar o Evangelho, curar os enfermos, libertar os cativos. Essa é a nossa missão, essa é a sua missão, essa é a minha missão. Fala para o seu irmão qual é a missão dele. Fala para o seu irmão qual é a missão dele. Nós fomos ungidos para isso. O espírito de Pentecostes, o espírito da profecia, nos foi dado, porque participamos dessa unção pelo nosso batismo. Esse espírito está em nós pelo nosso batismo. Essa unção pertence a nós pelo nosso batismo. Portanto, nós temos que começar a realizar essa missão. O Espírito Santo concede à igreja, para que ela realize essa missão, aquilo que nós chamamos de carismas. Carismas. Os carismas nada mais são do que ferramentas para realizar a nossa missão. A nossa missão de anunciar o Evangelho, de curar os enfermos e de libertar os cativos. São ferramentas para que o anúncio da palavra não fique sem a cura e sem a libertação. Para isso o Espírito Santo concede à igreja os carismas, que são sinais de poder do Cristo ressuscitado. Que são os carismas que Jesus Cristo utilizava para executar a sua missão, para realizar a sua missão. Esses carismas estão na igreja, pertencem à igreja, e nós participamos do uso desses carismas pela unção que recebemos pelo nosso batismo sacramental. Os carismas não pertencem a nós. Esses dias me perguntaram, Tatá, a gente pode perder os carismas? Não, a gente não pode perder aquilo que a gente não possui. Pode. Vocês podem perder uma Ferrari vermelha. Vocês podem perder uma Ferrari vermelha? Não tem. Só se pode perder aquilo que se possui. Então nós não podemos perder os carismas, porque os carismas não pertencem a nós, pertencem à igreja. Pertencem à igreja. É para o serviço da igreja. Nós nos utilizamos deles. Nós temos o direito e o dever de usar os carismas, porque nós participamos da igreja pela força do sacramento do batismo. Nós temos o direito e o dever de usar os carismas. Isso está escrito na Lumen Gentium, no capítulo 12, está escrito na Apostolica Actuositatem, no número 30. Nós temos o direito e o dever de usar os carismas em vista da missão, em vista dessa missão de anunciar o Evangelho, curar os enfermos e libertar os cativos. Os carismas são dados à igreja para isso, para o uso da missão. E a missão nossa acontece aonde? Aonde, fundamentalmente, a renovação carismática realiza a sua missão de anunciar o Evangelho, de libertar os cativos e de curar os enfermos. Qual que é o lugar, por excelência, da ação, da missão da renovação carismática? O grupo de oração. O grupo de oração. Portanto, aonde que tem que ser usados os carismas? No grupo de oração. Aonde que tem que acontecer a cura? No grupo de oração. Onde tem que acontecer a libertação dos cativos? No grupo de oração. A profecia? No grupo de oração. Oração em línguas? No grupo de oração. O discernimento dos espíritos? No grupo de oração. A palavra de ciência e sabedoria? No grupo de oração. Principalmente no grupo de oração, porque são ferramentas dadas para a missão, para essa multidão de discípulos e essa multidão de curiosos. Porque vejam bem, se a gente apanhar o texto de Lucas e está na cabeça de vocês, nós acabamos de ler, Jesus Cristo não falou assim: os discípulos vêm para cá,
porque esses eu vou usar os carismas e vou manifestar o meu poder. Os que são da multidão de curiosos, vem para cá, que eu vou botar lá uma bandinha para ir tocando e divertindo, aí nós vamos instruir. A hora que vocês forem instruídos, estiverem conhecendo o que são os carismas, se converterem em meus discípulos, aí vocês passam para o lado de cá, aí vocês vão começar a usar e ver os carismas. Foi isso que ele fez? Não, ele usou indistintamente. São Pedro estava passando na rua e o pessoal botando os doentes. Ele parou e falou assim: você é da renovação carismática? Não. Você já fez o seminário de vida no Espírito? Não. Então você não pode ter os carismas, não pode presenciar os carismas. Você já fez? Ah, então com você eu vou... Foi assim que São Pedro fazia. Não tem distinção. Os carismas são usados na missão, para todos. É no grupo de oração. Ah, mas Deus, eles não vão entender mais os carismas. Não são doutrinas, são ferramentas. Você não tem que entender, eles não têm que entender. Eles têm que ver o efeito. É que nem um martelo. Você pega o martelo e vai dar uma martelada na cabeça do prego. O prego não precisa entender o que é o martelo. O prego precisa receber a pancada do martelo para entrar dentro da parede. Ele precisa receber o efeito. Já pensou o prego assim: o que você é, martelo? Aí o martelo se explica: eu sou uma ferramenta e tar. Agora eu estou compreendendo o que é você, martelo. Então agora você pode dar uma martelada em mim. Não interessa, você pega o martelo e carca o martelo e faz o efeito do martelo. Então os carismas, para serem utilizados, precisa de compreensão daqueles que utiliza, mas não precisa da compreensão daqueles para quem o carisma é utilizado. E nós temos uma mania, ao contrário. Esses dias eu estava numa reunião de um grupo de oração, eu fui visitar uma diocese, e na saída da reunião da equipe de serviço, tinha um grupo de oração na igreja em frente. Eu fui lá ver, aí a pessoa estava fazendo a explicação sobre o dom da língua, e falando, e o dom da profecia, e explicando o pessoal, porque se eles não compreendessem, não iria acontecer os carismas. Ora, não é a compreensão que faz os carismas acontecerem, mas é a utilização dos carismas, por aqueles que sabem o que são os carismas. Nós não temos que convencer as pessoas. A palavra de profecia tem que surgir no coração, no grupo de oração, para que as pessoas sejam exortadas, convencidas e sejam edificadas. Precisa explicar o que é a palavra de profecia. Precisa usar a palavra de profecia. O carisma da cura precisa estar no grupo de oração, para aquelas pessoas que não creem passam a acreditar que realmente Deus nos ama, está vivo entre nós e quer cuidar de nós. E não precisa ficar explicando o que é a diferença entre a cura e milagre. Não, até aqui é milagre, até aqui é cura. Não interessa se é cura ou é milagre. O que interessa é que a pessoa percebeu que Deus agiu na vida dela, e ela vai aderir ao Senhor, como aquelas multidões aderiam aos discípulos por causa dos prodígios que aconteciam entre eles. E não porque compreendiam, mas porque viam, experimentavam os prodígios nas suas vidas. E aí eles aderiam à fé, aderiam a Jesus Cristo. Porque os carismas são dados para isso, para a missão. E a missão nós executamos no grupo de oração. Aí vem aquelas coisas assim: ah, mas se ficarem usando os carismas no grupo de oração, vai escandalizar. Gente, o escândalo é a falta de unidade entre nós. O escândalo é a falta de vida de oração que nós temos. O escândalo é o pecado, o escândalo é a fofoca, o escândalo é a mentira, o escândalo é a injustiça que existe muitas vezes em nosso meio. Isso é escândalo. Isso é escândalo. Escândalo é o pecado, não é a graça. É muito mais escandaloso a vida de alguns cristãos do que a oração em línguas num grupo de oração. E desculpe, não estou falando mal da instituição em si, mas muitas vezes é muito mais escandaloso a vida moral de alguns de nossos sacerdotes do que a oração em línguas dentro do grupo de oração. Vamos colocar as coisas no lugar. Escândalo aonde? Escândalo curar? Escândalo a profecia? Não. São ferramentas para o grupo de oração. Ah, mas como é que vai ser? Grupo de oração aberto, com grupo de oração, com carisma aberto, vai dar problema. E daí? E daí? Nós queremos uma vida sossegada, tranquilinha, sossegada, bonitinha, sem nenhum problema? Eu dou um conselho: pijamão, novela das 8,
Silvio Santos no domingo, fantástico show da vida à noite do domingo, futebol, aí você tem uma vida sossegada. Vai dar problema? Vai. E daí? Como é que nós vamos resolver esses problemas? Não sei. Vai ter que ser resolvido. O fato é que nós não podemos deixar de usar os carismas nos grupos de oração abertos. Não podemos. Porque é para isso que os carismas foram dados. É para isso que a unção do Espírito Santo foi dada à igreja. Para que a igreja pudesse anunciar o Evangelho, pudesse curar os enfermos, pudesse libertar os cativos dos espíritos maus. É para isso. E nós somos igreja. E nós fomos ungidos com esse Espírito Santo, o Espírito do Pentecostes, o Espírito da profecia, para realizar essa missão. E nós realizamos no grupo de oração aberto. A cura, a libertação, a profecia, a oração em línguas, isso é para o grupo de oração. E não para só o grupo de serviço. Alguma vez nós pensamos assim, não, nós usamos os carismas só no grupo de serviço porque aí não existe escândalo. Ora, nós não precisamos de convencimento de nossa fé. Nós não precisamos mais, porque nós já estamos convencidos de nossa fé. Porque nós sabemos que Jesus Cristo é o Senhor, nós já sabemos disso. Nós já entregamos a nossa vida a Ele. Nós já fizemos a nossa opção. Os outros é que precisam fazer essa opção também. Portanto, mais do que nós, eles precisam das manifestações carismáticas. Eles precisam de perceber Deus agindo na vida de cada um deles. Precisam. A cada momento, a cada minuto. Esses dias eu estava na fundação, no escritório, e a secretária me chamou e falou, Tatá, tem um moço lá na capelinha, nós temos uma capela, um moço lá na capelinha, está chorando muito, diz que precisa conversar com alguma pessoa, de confiança, que está muito angustiado. Você pode ir lá? Eu falei assim, foi. Aí eu serviço, fui lá, sentei com ele. E ele começou a conversar comigo, não conheci, não sei o nome, não sei quem é. E ele estava lá conversando, falando que estava fazendo aniversário, era aidético, e tinha apanhado AIDS porque ele era leproso. E numa das transfusões e tal coisa, ele acabou se contaminando. E além de ter a lepra, ele também era aidético. E era dia do aniversário dele, ele estava ali na frente do sacrário sem saber o que fazer da vida. E um menino que estava fazendo aí 28 anos de idade. Aí, o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos falar assim, não, irmão, você entra aí num seminário de dons, porque aí nós vamos rezar para você, depois que você compreender o que é a palavra de ciência, aí depois que você compreender, né, depois que você participar da renovação carismática, aí nós vamos poder. Então, o que eu podia fazer? Eu carquei a mão, comecei a rezar. Eu não sei se ele era católico, se ele era espírita, se ele era macumbeiro, se ele era protestante. Eu não perguntei, eu coloquei as mãos sobre ele e comecei a rezar, pedindo que Deus desse a ele uma experiência de seu amor, que ele fosse batizado no Espírito Santo, que ele fosse mudar na vida dele, que ele fosse curado das enfermidades. E rezei, ele chorou e começou a chorar e se abraçou ao sacrário. E eu deixei ele lá feliz da vida. Depois eu voltei para o serviço. Eu não sei se ele foi curado ou não, eu não sei o que aconteceu na vida dele, porque ele não voltou ainda. Disse que iria me procurar depois, não voltou ainda para me procurar, mas eu sei que alguma coisa aconteceu na vida dele depois disso. Eu sei que isso aconteceu, eu creio nisso, eu acredito que isso é verdade. Então alguma coisa aconteceu na vida dele, e eu vou saber isso quando? Não sei, não me interessa saber também, mas eu sei que alguma coisa aconteceu na vida dele. Eu não aguardei um outro momento, é aquele momento. Como é que nós fazemos? Eu estava lá em Cascavel, estava pregando num encontro de servos de Cascavel, semelhante a esse assim. E a igreja, inclusive, assim, inclusive esse quadro também, a igreja de Nossa Senhora de Pentecostes de Cascavel. Uma igreja enorme, né? Tinha lá umas 3.000 pessoas da região de Cascavel. E eu tinha ido para substituir o Padre Jonas, que o Padre Jonas teve um piripaque na hora de embarcar no avião. Aí... E o Padre Jonas e o Dunga. Aí acabou indo o Tatá e o Nelson. Aí o pessoal não ficou muito satisfeito, não. Na paciência. Aí eu estava lá pregando, eram 6 horas da tarde, e portaria, todo mundo encrachazado, bonitinho.
E aí de repente um senhor e um moço e uma moça entram assim pela igreja, pelo vão central da igreja, e vem empurrando os seguranças e a portaria. Peraí, você não tem crachá, não tem inscrição, não tem... E o cara vem, parou na minha frente e falou assim, eu estou desesperado, reze por mim. Eu coloquei a mão na cabeça dele e comecei a rezar por ele ali. E o Senhor falou forte no meu coração, fale para ele que o que ele pediu, eu já concedi. E eu não sabia o que ele tinha pedido. E eu falei para ele, o Senhor falou que o que você pediu, ele já concedeu. Ele começou a rir, começou a se alegrar, e aí já chegaram os seguranças, já levaram o moço embora. Foram embora. E eu continuei pregando. No dia seguinte, no domingo, era o cenáculo no estádio aberto, né, e o estádio todo cheio. Eu estava preparando a pregação da manhã e escutei assim do alambrado, ô moço, ô moço. Eu fiquei feliz, né, moço, né? Ô moço. Aí eu peguei e fui lá, até no alambrado, e era esse homem, esse rapaz. Agora já barbeado, já com a roupa mais limpa, aí ele me contou que ele era do interior de Cascavel, e a filha dele, uma menina de 8 anos de idade, estava doente e foi hospitalizada, e foi piorando, e eles, como era do interior, vieram naquele dia, no sábado, para visitar a menina, e chegaram na sexta-feira para visitar a menina. Isso era sexta-feira, quando eu rezei por ele, para visitar a menina, e chegaram lá de manhã, 8 horas da manhã. A menina estava na UTI e a médica falou que esperava que ela não sobrevivesse às 3 horas da tarde ou 4 horas da tarde. Inclusive as extremidades da menina já estavam perdendo a irrigação sanguínea, já estava perdendo a circulação. E que ele ficou desesperado, porque era a única filha, e saiu pelos corredores procurando alguém, encontrou com a enfermeira e falou, o que eu vou fazer, alguém para rezar? Ele falou assim, olha, tem os carismáticos, que é essa turma que reza, são os carismáticos, está tendo uma reunião deles por aí, numa dessas igrejas, eu não sei aonde. E ele começou a andar das 8, 9 horas da manhã até as 6 horas da tarde para achar a igreja, porque a igreja fica realmente na periferia de Cascavel, bem longe do centro. E ele chegou lá às 6 horas da tarde, e ele estava me contando. E com aquela vontade no coração, e eu rezei por ele, e ele sentiu no coração a palavra de Deus. E voltou para o hospital, chegou no hospital, 8 horas, 8h30, chegou lá, a enfermeira, assim, assustada, porque 8 horas da noite, era o final de visita, eles foram na UTI, a menina não estava na UTI mais. Aí a mulher começou a chorar, e falando, tá vendo, ela não aguentou mesmo, morreu, e nós não estávamos aqui. E ele falava para ela assim, mas aquele moço disse que Deus atendeu as nossas orações. Então é verdade, então vamos procurar melhor. Aí foram atrás da médica, a médica falou, não, ela teve uma melhora no final da tarde, uma melhora muito grande. Nós tiramos essa menina da UTI, ela já está na enfermaria. Eles foram à enfermaria, a menina estava sentada. E aí no domingo ela estava lá, né? Acontece. E no domingo ela estava lá, ele me apresentou a menina. Domingo ela foi para o louvor. Ela saiu do coma e foi para lá. Ora, eu não perguntei se ele era ou não era, se fosse ou não fosse. Não interessa. É para isso que os carismas são dados. Não são dados para a renovação carismática. São dados através da renovação carismática. A renovação carismática para a missão. Para a missão. E não para outra coisa. Portanto, nós não podemos ficar retendo para nós, usando só entre nós, mas usando nessas multidões que estão por aí e que precisam também ser atingidas pelo Evangelho. Porque nós fomos ungidos pelo Espírito de Pentecostes, o Espírito da profecia de Pentecostes. Para quê? Para anunciar o Evangelho, para curar os enfermos, para libertar os cativos dos espíritos maus. É para isso que nós fomos ungidos. Repete aí para o seu irmão qual é a missão dele. Fala para ele se convencer disso. De nossos grupos, de nossos núcleos de serviço,
realmente uma disposição para usar os carismas, a coragem para usar os carismas. O grande problema nosso em relação aos carismas é o medo. Esse é o grande problema nosso. E o medo não é algo de Deus. Eu me lembro do padre Haroldo Ramos falando isso no começo. O medo é alguma coisa que o diabo põe em nosso coração para impedir que a gente atue, para que a gente realize aquilo que Deus quer que a gente realize. E é a verdade, nós temos medo. O medo nasce lá no pecado original, quando Adão e Eva se escondem lá e ficam com medo do Senhor. Medo por quê? Medo porque reconheceram seu erro diante de Deus, em vez de ficarem abertos à misericórdia, acabaram ficando com medo. Porque foi algo plantado ali pelo pecado, porque o medo nos separa de Deus. O medo cria uma relação muito estranha com Deus. Nós não podemos ter medo de fazer as coisas que Deus manda, de usar as coisas que Deus manda usar, de agir como Deus manda agir. Tanto o medo é um obstáculo muito grande a ser vencido, que o Senhor, durante a vida dele inteira, ele falou contra o medo. Não tenham medo, eu estou com vocês, eu vou ficar com vocês até o final dos tempos. Não tenham medo, eu venci o mundo. Não tenham medo, não tem mais, o tempo inteiro. E se nós apanharmos também as profecias, mesmo as de ontem aqui, se nós apanharmos as profecias que acontecem na renovação carismática, normalmente 30% a 40% das profecias é: não tenham medo, eu estou com vocês. Não tenham medo, eu ponho a mão. Não tenham medo, eu derramo meu espírito. Não tenham medo. Não é isso. E a gente não aprende. A gente não aprende. O Senhor falou de forma escrita para a gente não ter medo, que Ele venceu o mundo. Fala, atualiza essa profecia na igreja. Atualiza essa profecia através do dom profético, do carisma da profecia nas assembleias. E nós não tomamos jeito. Continuamos com medo. E sabe como é que se manifesta esses medos? Esse medo se manifesta nas regrinhas que a gente coloca para usar os carismas. As regrinhas que a gente vai colocando. Esses dias eu encontrei uma senhora, e ela participa do Ministério de Secretaria Rafael, né, de Cura e Libertação. Aí eu perguntei para ela como é que estava indo. Eu falei assim: não, tudo bem. Aí eu percebi que ela tinha alguns terços coloridos na mão. Um cor-de-rosa, um branco, um azul, um verde. Eu perguntei para ela: para que esses terços todos? Não. O verde a gente usa para expulsar esse tipo de demônio. O azul para esse tipo de demônio. Eu não perguntei de que tipo de demônio era o rosa, né? Não perguntei. Então, a gente vai criando um punhado de regrinha para que Deus haja. Tem que ser desse jeito, não pode ser daquele outro jeito, tem que ser... Não, existe um único critério. O critério do decoro, o critério de evitar realmente a promoção pessoal. Isso sim, esse é um critério. O critério da humildade, o critério da obediência a Deus. Mas é o único critério, não existe mais nenhum outro. Algumas vezes se impõe as mãos, outras vezes não se impõe as mãos. Algumas vezes se reza com mais de 2 pessoas, outras vezes a necessidade é rezar sozinho, é o momento que se apresenta. Algumas vezes se reza no grupo de oração, outras vezes se reza dentro do ônibus. Mas são as circunstâncias. É o momento, nós não podemos criar regras. É só nessa hora. Agora o Espírito Santo vai agir com esse dom. Aí, isso quem diz é a 4ª pessoa da Santíssima Trindade, né? Provavelmente. Porque determina que hora que o Espírito Santo vai fazer as coisas. Agora é a hora no grupo de oração desse tipo de oração. Se fora daquele horário, não pode acontecer mais oração de cura. Ora, é a hora que vier a inspiração. Ah, mas isso vai bagunçar. Não bagunça não, lá no céu tem anjo e santo suficiente à toa para poder organizar os pedidos na ordem que chega. Aqui é a cor, toma, aqui vai pro louvor. Chegou um louvor fora de hora, manda lá pro departamento de louvor. Tá misturado no meio dos pedidos, não tem importância, separa, põe na... Tem gente suficiente para fazer isso lá em cima, não tem problema. Pode mandar aqui de baixo misturado, que lá em cima eles organizam direitinho. Não temos que ficar colocando regras. Não temos que ficar colocando regras. Os carismas são usados assim, como eram usados pelos apóstolos. Na rua, nas assembleias, nos momentos de necessidade. Para quê? Para que a palavra de Deus se cumprisse. Para que a missão fosse
fosse realizada a missão que é a mesma missão de Jesus Cristo. Nós não podemos ter medo. Não podemos criar regras que na realidade é uma maneira de esconder o nosso medo. Não podemos ter medo de fracassar no uso dos carismas. O Padre Grandes, vocês conhecem o Padre Grandes, né? Ele é completamente insano, né? Graças a Deus. Está ficando, né, cada vez mais louco, né? Então, ele estava lá numa assembleia de oração e aquela mania dele, né? Ele põe a mão na cintura e fala assim, agora nós vamos usar o carisma dos milagres. Eu quero uma pessoa, meu Deus do céu, né? E acontece, né? E acontece. As pessoas andam e quantas vezes eu vi isso acontecer, né, com ele. E uma vez eu perguntei para ele, padre, mas como é que o senhor tem coragem de fazer isso? Eu falei, Tata, eu tenho medo de fracassar. Porque se não acontecer, o fracasso não é meu, o fracasso é de Jesus. Porque eu falo que quem cura é Ele, não sou eu. Portanto, se Ele não curou, não foi eu que não curou, foi Ele que não curou. Eu não tenho medo de fracasso, porque eu não estou fracassando. Então muitas vezes a gente tem medo do fracasso, tem medo de não ser, tem medo de não acontecer. E é exatamente por conta disso que as coisas não acontecem. Nós tínhamos um menino na nossa comunidade chamado Ulisses Courbacier. Era um sujeito muito ardente, muito fervoroso. Agora ele está morando lá no norte, está lá no Amapá. E uma vez nós estávamos no encontro de juventude, ele chegou branco, assim, suando. Eu falei assim, o que aconteceu, Ulisses? Eu falei assim, olha, Tata, sabe aquele cego que tem lá na feira, que fica tocando bandolim na feira o tempo inteiro? Eu falei assim, sei quem que é. Então no começo da semana eu tive uma inspiração que eu deveria colocar as mãos sobre ele agora no sábado e ele se recuperar a vista. Então durante a semana inteira eu rezei, fiz jejum e preparei e fui lá. Eu falei assim, e aí, Ulisses? Não, Tata, eu vim correndo para cá morrendo de medo. Eu falei assim, por que, Ulisses? Morrendo de medo de quê? De não acontecer? Eu falei assim, não, Tata, de acontecer. Vai que ele recupera a vista, como é que eu fico? É medo. É medo. Medo que os outros vão dizer, medo do que vão nos chamar de curandeiro. Já nos chamam de curandeiro. Então deixa chamar. Então vamos rezar para a cura. Vamos fazer valer o que falam da gente. Medo do que os outros vão dizer, medo do que vai acontecer na nossa vida. Aí nós vamos criando essas regras, criando essas normas, só pode nesse momento, só pode naquele outro momento, só pode para esse tipo de pessoa, não pode para aquele outro tipo de pessoa. Quando na realidade os carismas são dados para utilização para todos, porque fazem parte da nossa missão. Nós fomos ungidos no Pentecostes para realizar essa missão. Essa unção de Pentecostes é a mesma unção de Jesus Cristo. A missão de Pentecostes que nos é dada em Pentecostes é a mesma missão de Jesus Cristo. E deve ser realizada da mesma maneira que ele realizou. E assim a igreja entendeu. E assim a igreja entendeu. E assim nós devemos fazer. Segura o cotovelo do seu irmão e chacoalha ele e fala assim, não tenha medo. Nós tínhamos um grupo de oração lá em Itajubá, no começo, um grupo grande. E nós estávamos dirigindo o grupo de oração, uma senhora veio uma vez e apresentou uma ferida no pé, um câncer no peito do pé. E era muito feia a ferida, porque quando ela tirou a bandagem, a ferida já estava assim, quase nos ossos. E porque era uma ferida muito feia, cheirava muito mal. E ela falou assim, Tata, reza para mim, porque eu quero a cura. E eu peguei, coloquei a mão na cabeça dela. Falei assim, não vou colocar a mão na ferida, porque tudo é corpo, cabeça e pé, tudo é a mesma coisa, então reza na cabeça. Mas na realidade eu não queria colocar a mão na ferida, porque eu fiquei com nojo de colocar a mão na ferida. E rezei por ela. E ela foi embora. Semana seguinte ela voltou, com o pé numa situação pior. Tata, reza por mim. Eu coloquei a mão na cabeça dela. Pé, cabeça, mão. Mandei ela embora, ela foi embora. Semana seguinte ela voltou, com o pé numa situação pior ainda. Coloquei a mão na cabeça dela de novo. E ela foi embora. Na quarta semana ela voltou. E durante a semana, a partir da segunda semana que ela veio, da primeira vez não, mas na segunda semana que ela veio, aquilo começou a me incomodar. E o meu coração começou. Porque você não põe a mão na ferida? Pé, cabeça, tudo é corpo, é a mesma coisa. Deus age. E aquilo foi me incomodando, aquilo foi me incomodando, foi me incomodando, foi me incomodando. Aí na última semana que ela veio
Eu falei assim, bom, eu vou me livrar logo desse problema com Deus, né? Porque eu já não estou aguentando mais o parafuso da minha consciência apertar. Eu falei assim, antes que espane, eu vou fazer logo o que Deus quer, né? E me ajoelhei, arranquei a bandagem, a situação estava muito pior do que da primeira vez. E coloquei as mãos sobre a ferida dela, né? Aquilo cheirava muito mal mesmo. E rezei, e quando eu tirei as mãos, o pé estava perfeito. Não tinha nem mais cicatriz, né? Aí, eu falei assim, Deus é Deus mesmo, né? A fé não foi minha, a fé foi dela, né? Mas que lição que ele me deu, né? Quer dizer, você não pode ter medo, a inspiração é para isso, faça, faça. Pode parecer esquisito, mas faça. Pé e a cabeça é a mesma coisa, mas o Senhor queria dessa forma. Para um, ele não fez um barro e colocou nos olhos e mandou lavar. Para outro, ele falou, eu quero. Para outro, ele mandou lavar no rio. Para outro, falou, é aqui. Não foi? Para Lázaro, ele esperou 3 dias. Para o outro, foi na hora do enterro. Não existe padrão. Não existe padrão. Você tem que deixar o Espírito te empurrar. E tem que ter a coragem. Porque Deus faz mesmo. Se a gente vencer isso. O medo é falta de fé. Na realidade, o medo é falta de fé. E a gente sabe disso porque São Pedro, quando estava na barca, Jesus passando, e ele falou, se você é mesmo, então deixa eu ir aí. O Senhor falou, então vem. Vocês imaginam o Pedrão, que é um sujeito que sabia nadar e sabe o que é água, botou o pé e falou assim, mas aqui é água, né? Mas ele está mandando eu ir, eu vou, né? E foi andando sobre as águas. E quando ele percebeu que ele estava andando sobre as águas, a Sagrada Escritura diz que ele teve medo, porque começou a soprar um vento. E porque ele teve medo, ele começou a afundar. Aí pediu socorro, o Senhor o tirou de dentro d'água. E o colocou de volta na barca. A repreensão que o Senhor deu a ele. Não falou assim para ele, ô Pedro medroso. Você não tem que ter medo, não. O que o Senhor falou para ele? Homem de pouca fé. Homem de pouca fé. Nós temos medo porque a nossa fé ainda é uma fé infantil. E por isso a gente não consegue vencer essas barreiras. De usar isso tudo que o Senhor nos deu para o benefício do seu povo. Os carismas, a unção que Deus nos dá para realizar essa missão de curar, de anunciar o Evangelho e de libertar os cativos. Chacoalhe o seu irmão de novo, fala para ele não ter medo de novo. Fala para ele aí.